Paz e graça, minha gente, gotas de sabedoria, dando continuidade ao tema que temos pensado juntos nessas últimas reflexões sobre pai que olha para frente, pais que olham para o futuro, transferência geracional. Já falamos um pouco sobre alguns pais, alguns exemplos negativos dos quais não devemos seguir, por mais que tenham sido pessoas maravilhosas, de biografias fantásticas. E na última reflexão falamos um pouco sobre pai que intercede, pai intercessor e um pai exemplo, caso de Jó e Abraão. E hoje, dando continuidade, queremos compartilhar com vocês sobre 3 tipos de pais que devemos ser. Por isso, fica comigo. Nessa sequência, para encerrar esse momento, eu gostaria de ter tempo suficiente para concluir o que temos pensado a respeito de projeto geracional da parte de Deus. Então eu queria falar um pouco hoje sobre o pai que protege, sobre o pai que disciplina e sobre o pai que perdoa. Com relação ao pai que protege, a gente vê lá em Jó, capítulo 39, verso 27 e 28, diz assim, né? Ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho, tradução da Ara, habita no penhasco onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco em lugar seguro. Na versão NVI fala quase a mesma coisa, é porque você manda que a águia se eleva e do alto ela constrói o seu ninho. Um penhasco é a sua morada e ali passa a noite. Uma escarpa rochosa é a sua fortaleza. Nesse caso, a gente vai aprender um pouco com a águia, o exemplo da águia. A águia que protege os seus filhotes. E é interessante que a águia, ela monta, ela faz a sua casa, o seu ninho, em lugares bem determinados, nos penhascos, em lugares bem altos, inatingíveis por outros predadores. A gente sabe que a águia é a rainha do espaço. A águia nos traz uma série de exemplos maravilhosos, ilustrativos e didáticos para a nossa vida. E como mãe, como uma ave protetora que protege os seus animais, não existe talvez nenhum animal que se assemelhe à águia, onde ela coloca o seu ninho, a sua casa, onde vai cuidar dos seus filhotes em lugar extremamente seguro. Aí a gente para um pouquinho para pensar, aonde que nós pais temos colocado os nossos filhos? Aonde que temos construído um lugar adequado para a proteção dos nossos filhos, para impedir que esses filhos sejam alvos fáceis de predadores? Quem são os predadores? A gente pode ver aí que a internet é uma predadora perigosíssima. Companhias de pessoas inadequadas que muitas vezes são amigos e amiguinhos dos nossos filhos. De repente, no pátio da escola ou na porta das escolas, vemos aí propagandas e pessoas aliciadoras, aliciando nossos filhos. Qual é o tipo de proteção que nós, pais, que você e eu estamos promovendo para os nossos filhos? A vigilância, ela é imprescindível. Festinhas, deixar os filhos saírem para passar finais de semana fora, sem saber exatamente com quem. Eu já tive uma experiência que minha filha, com 22 anos, pediu para ir para Guarapari, e eu não deixei.
E ela entendeu. No final das contas, ela foi. Ela me colocou em xeque. Será que o senhor não confia na educação que o senhor está me dando até aqui? Então tá bom, então vai, vamos ver o que vai dar. E a história ou a experiência nos deu conta que no meio do final de semana pegou uma carona de volta e voltou para casa porque o ambiente não era adequado, ela não se sentiu bem, era nocivo, perigoso. Nossos filhos precisam ter essa experiência de se sentir protegido aonde que nós estamos colocando ou permitindo que nossos filhos caminhem, aonde que eles têm ido, quais são as suas amizades, que hora que esses filhos têm chegado em casa. Na minha opinião, não existe barulho mais tremendo e maravilhoso, mais confortante do que o barulho da maçaneta quando os filhos voltam para casa. Não importa a sua idade. A águia fazia isso. A águia colocava o seu ninho em lugares bem altos, livres dos predadores. Cuidado, vigie quando seu filho entra para o quarto. De repente ele está num lugar aparentemente seguro, mas tem ali uma tela de um tablet, de um celular, de um computador, onde talvez um adolescente ou até mesmo um júnior está sendo aliciado por predadores digitais, predadores da internet. Pense nisso, meu querido. Um outro exemplo, né, que a gente poderia pensar aqui é o pai que disciplina. E também utilizando o exemplo da águia, a gente vê ali no Deuteronômio 32:11, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os de volta, os leva sobre elas. Na NVI fala mais ou menos igual, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Esse é o exemplo do pai que disciplina. A gente já viu lá Paulo falando em Efésios, né, que o pai que ama, o pai, ele disciplina os seus filhos. E uma maneira dele disciplinar é não provocar a ira nos filhos. Hoje existe uma tendência muito perigosa e muito natural dos pais se esquivarem, negligenciarem a disciplina dos filhos, achando que os filhos têm autonomia, que o colégio, que os regimes sociais ou educacionais são responsáveis. Isso é um erro, porque nós pais é que temos essa primazia, esse privilégio de disciplinar os nossos filhos. Eles podem não gostar muitas vezes, mas a mesma situação que acontece com nossos filhos acontece com o nosso Deus com relação a nós. Apocalipse 3:19, a Bíblia fala muito claramente, né, que Deus castiga e repreende a todos quanto ama. Nós somos filhos que Ele ama. Da mesma forma, nós, pais, não podemos negligenciar a disciplina, muitas vezes, né, até a vara, quando os filhos são pequenos, mais tarde, né, o colo, o aconchego, trazer o filho, né, para uma conversa franca, aberta, permitir que eles vejam em nós autoridade, mas com ternura, com firmeza, com carinho, com amor. O mesmo pai que disciplina, que castiga quando necessário, deve ser o pai que abraça e beija. Muitas vezes há exageros. Pais que, ao tentar disciplinar o filho, com acusações, com críticas, muitas vezes, né, exageradas, e esses filhos se sentem ofendidos e distanciados por causa de uma maneira, muitas vezes, né, indiscriminada ou fora de um equilíbrio. Quando esse filho necessita de uma disciplina, é com ternura, é com amor. É possível que você deseje muito que seu filho tire só 10 nas notas, na escola, nas suas, naquilo que o próprio regime educacional exige, mas quando ele não tira um 8,
não é para você criticar, é para dar uma força. Meu filho, parabéns, você tirou 8, mas você é capaz, eu conheço você, conta comigo, vamos caminhar juntos para você tirar 10. Por quê? Porque a competição da vida muitas vezes não vai se contentar com um 8. E com jeito, com carinho, com amor, vamos orientar nossos filhos a que eles progridem na conquista do máximo, do melhor, para serem bons competidores diante daquilo que a vida vai exigir deles. Então, meu querido, meu amado, homem de Deus, pai por excelência, a disciplina, ela é necessária. E quando você não disciplina da maneira correta, você sim vai provocar a ira nos seus filhos. E às vezes essa ira, ela é acelerada, ela é dinamizada, ela é potencializada quando você cobra mais do que demonstra mais carinho. A cobrança em exagero, a crítica demasiada, a falta de compreensão e de diálogo para com esse filho pode levá-lo realmente a se irar por causa da sua maneira, talvez desequilibrada. E às vezes é porque a gente não teve quando a gente era menino, quando a gente foi educado, talvez não tivemos isso. E transferimos algo negativo para os filhos, mas é momento da gente corrigir isso. E agora transferir algo positivo, visando a geração futura, geração de netos e bisnetos lá na frente. Esse terceiro momento que eu queria compartilhar com vocês é o pai que perdoa. Quantas vezes nossos filhos cometem erros perigosos, delicadíssimos, filhos que se envolvem com amizades inadequadas, filhos que se envolvem com drogas, filhos que às vezes furtou alguma coisa de alguém, uma situação delicada, já experimentei isso, já contei isso por aqui. Mas é necessário que esse filho tenha em casa, nos pais, não apenas crítica e disciplina severa, mas o perdão necessário. O perdão para trazê-lo de volta para casa. Igual aquele pai que é descrito lá em Lucas capítulo 15, aquele filho que colocou o pai na parede. Eu quero a parte da fazenda que me pertence. Eu não vou esperar você morrer para eu ter aquilo que é direito meu. E nem era direito. Mas o pai entende, o pai compreende a situação daquele filho, não quer perder aquele filho e entrega para o filho a sua fortuna, a parte que o filho achava que era de direito dele. A gente conhece a história. O filho esbanja toda a fortuna, tudo aquilo que o pai deu para ele. Com pouco tempo os amigos desaparecem. E esse filho agora não sabe o que fazer. Comeu as bolotas, as alfarrobas que os porcos comiam. Um ambiente, uma situação, um cenário absolutamente humilhante para o judeu. Ele lembra do pai. Eu já sei, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu sei que não mereço ser chamado como filho, mas eu sei como meu pai cuida e trata os seus empregados, funcionários. Eu quero ser pelo menos um funcionário, um empregado do meu pai. E vou voltar. Ensaiou um discurso. Pai, eu pequei contra os céus, perante ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas faz de mim, meu pai, um empregado seu. Ele toma decisão, não fica só na decisão, ele volta, ele pega o caminho de volta para casa, e para surpresa dele, quando ele está se aproximando, o pai já estava todos os dias na porteira, e ele vê aquela figura maltrapilha se aproximando, corre, identifica que é o filho, abraça o filho, perdoa o filho, coloca as sandálias da segurança, as sandálias que simboliza o lugar dele de família, coloca o anel da autoridade no dedo, manda matar o cordeiro cevado, que era preparado para momentos muito especiais, não deixa o filho completar o discurso que tinha ensaiado. Meu filho, é importante que você voltou e eu te perdoo, você está de volta, é isso que é importante. Oh, meu querido, quantas vezes nós pais não temos a sensibilidade, o discernimento de perdoar um filho que volta. Deixa a porta da sua casa aberta
para aquele filho que saiu e um dia ele vai voltar. E voltando, abraça o seu filho, não importa a idade, diga que você o ama. Muitas vezes, muitos filhos passam anos sem ouvir do pai essa expressão: meu filho, eu te amo, eu preciso de você. Meu filho, me perdoe. Aquela palavrinha mágica, né? Me perdoe, meu filho, conta comigo. É isso, meu querido, que necessitamos desenvolver em nosso ambiente familiar, para que o nosso lar seja um céuzinho e você possa ver com os olhos da fé, lá na frente, através de um projeto geracional, seus filhos, seus netos, a exemplo de Abraão, ensinando o filho a retidão, ensinando os filhos a andarem na presença do Senhor, através da proteção, através da disciplina e através do perdão. Fique com essa palavra, quero te abençoar com essa palavra, com essa reflexão, em nome de Jesus.